Bom, gente, então agora nós vamos ver o princípio do módulo máximo, que é um teorema muito importante com respeito aos valores máximos que uma função pode atingir em um determinado domínio, tá? Então nós vamos começar vendo aqui um lema técnico, que diz o seguinte: então suponha que a gente tenha módulo de f de z menor ou igual a módulo de f de z0 para todo z em uma vizinhança desse ponto z0, onde a função f seja analítica, certo? Então, para todo z, vou colocar aqui, nessa vizinhança de z0, na qual f é analítica. Ok. Então, f é constante nessa vizinhança. Então, f de z tem o valor constante igual a f de z0 nesta vizinhança. Beleza, então vamos ver a demonstração. Ok, então nós temos aí o nosso ponto Z0 dentro dessa vizinhança e seja Z1 um ponto distinto de Z0, que está a uma distância ρ, tá? Então seja Z1 diferente de Z0 nesta vizinhança. Então, suponha que a distância de Z1 a Z0 seja igual a ρ e vamos considerar o disco centrado em Z0 de raio ρ. Como sempre, orientado positivamente. Ok, então aqui está nosso círculo cerrou. Beleza. Então, a fórmula integral de Cauchy nos permite escrever o seguinte. Então, pela fórmula integral de Cauchy, podemos escrever, então, que f em z0, isso é 1 sobre 2πi, que multiplica a integral fz sobre z menos z0 ao longo de c ρ. Certo? Então, olha só, considere a seguinte parametrização para c ρ. Então, vou colocar aqui no cantinho. Nós podemos escrever c ρ da seguinte forma. Então, z de θ, isso é z0 mais ρ é elevado a iθ, com θ no intervalo 0, 2π. Né? Centrada em z0 de raio ρ. Então, substituindo essa parametrização aqui na integral, o que nós obtemos? Então, f de z0 vai ser o quê? 1 sobre 2πi, integral de 0 a 2π, de f de z0 mais ρ é elevado a iθ, dividido por, então, z menos z0 dá ρ é elevado a iθ, vezes a derivada, né, z' de θ, que é i vezes ρ é elevado a iθ
de θ. Então, o que nós temos aqui é cancela esse ρ, cancela esse i com esse i, ficamos simplesmente com 1 sobre 2π, que multiplica a integral de 0 a 2π, f de z0 mais ρ é elevado a i θ dθ. Certo? Então, pelo lema técnico das cotas superiores para integrais, nós obtemos que então, o lema técnico, obtemos que o módulo de f de z0 é menor ou igual a módulo de 1 sobre 2π, que é 1 sobre 2π, que multiplica a integral de 0 a 2π do módulo de f de z0 mais ρ é elevado a i θ dθ. Certo? Então, por um lado, nós temos essa desigualdade aqui. Por outro lado, por hipótese, temos que o módulo de f de qualquer z, inclusive para z em cima do círculo da circunferência c ρ, então, módulo de f de z0 mais ρ é elevado a i θ, isso é menor ou igual ao módulo de f de z0. Ou seja, a integral de 0 a 2π do módulo de f de z0 mais ρ é elevado a i θ dθ, isso é menor ou igual à integral de 0 a 2π do módulo de f de z0 dθ, que isso daqui é igual a 2π módulo f z0. Certo? Então, com essa segunda desigualdade aqui, o que nós obtemos? Nós obtemos que 1 sobre 2π, que multiplica a integral do módulo de f z0 mais ρ é elevado a i θ dθ é menor ou igual a módulo de f z0. Tá legal? Então, só para não confundir, essa integral aqui corresponde a 2π módulo f z0. Vou apagar aqui embaixo. O que nós fizemos simplesmente é mandar esse 2π para a direita, nós obtemos essa segunda desigualdade aqui. Então, comparando essas duas, nós obtemos uma igualdade, né? Já que módulo de z0 é menor ou igual a 1 sobre 2π vezes essa integral, e por outro lado, 1 sobre 2π vezes essa integral é menor ou igual a módulo de f de z0, então essas duas coisas são iguais. Tá legal? Certo, gente? Então eu vou apagar e já volto. Ok, então qual a conclusão que a gente tinha chegado? Que módulo de f de z0, isso é igual a 1 sobre 2π, que multiplica a integral de 0 a 2π do módulo de f de z0 mais ρ é elevado a i θ dθ. Ok. Nós podemos reescrever essa desigualdade da seguinte forma. Bom, então, mandando esse 2π para a esquerda e escrevendo na forma de integral, isso nos diz então que a integral do módulo de f de z0 menos o módulo de f de z0
mais ρ é elevado a i θ, essa integral de 0 a 2π, isso daqui dθ. Então, a integral dessa diferença aqui é igual a zero. Agora, observem, gente, que essa função do integrando, ela é uma função contínua e maior ou igual a zero, porque, por hipótese, o f de z0 é um módulo maior, né? Então, o módulo de f de z é sempre menor ou igual ao módulo de f de z0. Então, esse integrando é contínuo e essa diferença sempre é maior ou igual a zero. Então, como a integral se anula, isso nos diz que o módulo de f de z0 menos esse módulo aqui deve ser igual a zero, ou seja, módulo de f de z0 é igual ao módulo de f de z0 mais ρ é elevado a i θ. Aqui para θ no intervalo 0 a 2π. Então, a nossa conclusão é que a função f tem módulo constante ao longo do caminho c ρ, certo? Então, a nossa conclusão é que módulo de f de z é constante ao longo de c ρ, que lembrem-se, né, é a circunferência z menos z0 igual a ρ, certo? Mas essa circunferência ela é arbitrária, porque nós havíamos começado com um ponto z1 diferente de z0, arbitrário, né? Vamos lembrar aqui a situação, tínhamos z0, essa vizinhança, módulo de z menos z0 menor que epsilon. Então, havíamos tomado um z1 e a circunferência c ρ passando por z1, centrada em z0. Então, como z1 é arbitrário, isso implica que módulo de f de z é constante na vizinhança módulo de z menos z0 menor que epsilon, certo? E aí tem um exercício que eu deixei para vocês, numa das listas de exercícios, se não me engano, na lista 3, que diz que se o módulo de uma função é constante em um domínio, então a função é constante nesse domínio. Então, por causa desse exercício, tá, que vocês devem verificar, isso nos diz que a nossa função f de z é constante nessa vizinhança. Tá legal? Então, mais um lema técnico que é obtido através de uma manipulação nas integrais e usando o lema técnico original das cotas superiores, tá bom? Então, vamos em frente, enunciar e demonstrar o teorema do princípio do módulo máximo. Bom, gente, então, o princípio do módulo máximo diz o seguinte: seja f uma função analítica não constante em um domínio D. Então, o módulo de f não tem um valor máximo em D, certo? Então,
módulo de f não atinge valor máximo em D. Quer dizer, não existe nenhum ponto Z0 em D, tal que módulo de Z seja menor ou igual a módulo de Z0. Isto é, não existe um Z0 em D, tal que módulo de f de Z seja menor ou igual a módulo de f de Z0 para todo Z. Tá bom? Bom, gente, então a demonstração é feita da seguinte forma, ó. Suponhamos, por absurdo, supõe aqui, módulo de f de Z atinja um valor máximo em D, em um ponto Z0. Então, que módulo de f de Z seja menor ou igual a módulo de f de Z0 para todo Z em D, tá? E aqui estamos também supondo que o Z0 é um ponto deste domínio. Ok, então vamos chegar num absurdo, né? Vamos mostrar que a f é constante. Certo? Então, seja P, qualquer outro ponto de D. Então, qual é a ideia, gente? A ideia é, aqui temos Z0, em algum outro lugar temos P. Então, a ideia é traçar uma linha poligonal conveniente, ligando Z0 a P, e mostrar que essa função é constante ao longo dessa linha poligonal. Como P é arbitrário, a função vai ser constante em todo o D, tá bom? Ok, então seja L uma linha poligonal ligando Z0 a P. Ok, então aqui está a L. Então, o nosso domínio D tá aí, né? Em algum lugar, seja Dzinho a menor distância dos pontos de L à fronteira de D. Então, seja Dzinho a menor distância dessa linha poligonal à fronteira, ao bordo do domínio D. Ok. Então, existe uma sequência finita de pontos aqui em cima dessa poligonal que vão nos dar vizinhanças que estão inteiramente contidas em D, certo? Então, é possível encontrar uma sequência, né, de pontos Z1, Z2, etc., Zn sendo o nosso P, tal que, então, módulo de Zi menos Zi menos 1 seja menor que D, né? Que é essa distância da poligonal ao bordo do domínio. E claro, o Z0, nosso ponto inicial é o ponto Z0. Ok, então nós construímos essa sequência de vizinhanças, tá? Então, obtemos uma sequência de vizinhanças. Vou chamar, ó, V0, por exemplo, é a vizinhança Z1 menos Z0 menor que D, tá? V1 é a vizinhança Z2 menos Z1 menor que D, e assim por diante. Então, VI.
vai ser ZI mais 1 menos ZI menor que D. E todas essas vizinhanças estão inteiramente contidas em D. Ok, então vamos lá. Nós temos que módulo de f de z, isso é menor ou igual ao módulo de f de z0, para todo z, em D, né? Essa é a nossa hipótese do absurdo aqui. Bom, claro que isso vale também para pontos em V0, essa primeira vizinhança, ou seja, módulo de f de z menor ou igual a módulo de f de z0 para todo z em V0, o que, pelo lema técnico anterior, nos diz então que a nossa função f é constante nessa vizinhança V0 e, portanto, f de Z1 é igual a f de Z0, porque o Z1 está na vizinhança V0, assim como o Z2 está na vizinhança V1, etc. Então, primeiro nós mostramos que a f é constante na vizinhança V0, concluímos que f de Z1 igual a f de Z0. Então, repetindo esse procedimento, nós vamos achar que f de Z2 igual a f de Z1. Certo? Então, repetindo, obtemos lá que f de Z2 igual a f de Z1, etc., até chegar aqui f de Zn igual a f de Zn menos 1, que é igual a todas as outras. Finalmente, f de P igual a f de Z0. Através dessa construção, e como P é arbitrário, concluímos então que a nossa função f deve ser constante, o que nos dá o absurdo. Tá? Então, vou colocar pequenininho aqui. Isso nos diz que f é constante, o que é o nosso absurdo. Tá? E assim demonstramos o princípio do módulo máximo. Agora, gente, pensem aqui comigo. Suponha que a gente tenha uma função que é analítica, tá? Em uma região R, tá bom? Que é fechada e limitada. Então, ó, fechada, limitada, tá legal? E suponha então que f seja analítica. Ok, bom, isso implica no seguinte, então, a função real, o módulo de f de z, é contínua, tá? E, por estar definida em uma região de C, portanto, né, de R2 também, que é fechada e limitada, essa função real deve atingir um valor máximo nessa região. Então, a função real módulo de f de z contínua em R, que é fechada e limitada, implica que a função real módulo de f de z deve atingir um valor máximo em R. Bom, se a nossa função f for constante, não tem problema. Então, todos os pontos têm esse mesmo valor de módulo máximo para qualquer ponto. Agora, se essa função f não for constante, como nós acabamos de ver pelo princípio do módulo máximo, esse valor módulo de f de z máximo não pode ser atingido no interior de R. Então, ele deve ser atingido na fronteira de R. Certo? Então, vamos lá. O que eu acabei de dizer? Se a f for constante, isso implica que, ok, certo? Então, todos os pontos de f têm o mesmo
o mesmo valor, né? E, portanto, o mesmo módulo máximo. Agora, se a função f for não constante, então o máximo do módulo de fz não pode ser atingido no interior de R. Ou seja, deve ser atingido na fronteira. Então, nós obtemos o seguinte corolário do princípio do módulo máximo. Então, se a gente tiver R uma região fechada, tá? E limitada de C, certo? Se nós tivermos, então, uma função f que é não constante, analítica no interior de R, e contínua na fronteira de R, então, no bordo de R. Então, eu estou fazendo essa distinção porque uma função tem que ser analítica em um conjunto aberto, né, em cada ponto. Então, ela é analítica nos pontos interiores dessa região e no bordo, como o bordo é fechado, como a R é fechada, né, a gente pede apenas que ela seja contínua, tá? Então, o valor máximo da função real contínua módulo de f de z, que deve ser atingido, é atingido na fronteira de R. Então, que deve ser atingido é atingido na fronteira, no bordo, né, de R e nunca em seu interior. Como consequência do princípio do módulo máximo, tá? Então, vamos ver um exemplo desse corolário em ação. Certo, gente? Então, o nosso exemplo é o seguinte. Então, vamos considerar a função f igual a seno z e vamos pegar a região R como sendo, então, o retângulo 0π, cartesiano 0,1. Tá bom? Bom, nós sabemos que essa função f é inteira, né? Ela é analítica em todo o plano complexo, portanto, ela é analítica no interior desse retângulo e contínua nos pontos de fronteira. Certo? Então, deixa eu desenhar aqui essa nossa região R. Temos aqui 0π, cartesiano 0,1, vou colocar assim, tá? Então, aqui seria o ponto π mais I no plano complexo. Legal? Certo, gente? Então, em termos de xy, nós podemos escrever f de z é como? É seno x, cosseno hiperbólico y, mais I cosseno x, seno hiperbólico y. Certo? Então, o módulo de f de z, vocês podem verificar. Acho que eu já até deixei isso para ser verificado na aula das funções trigonométricas. Isso é
raiz de seno quadrado x mais seno hiperbólico quadrado y. Certo? Ok, bom. A gente pode olhar para isso daqui e achar exatamente onde é o ponto dentro aqui de R, onde o módulo máximo é atingido. Certo? Então, o que nós temos? Ó, o máximo de seno ao quadrado x no intervalo 0π ocorre justamente quando o x é π sobre 2, certo? Então, o máximo de seno quadrado x no intervalo 0π ocorre quando x é igual a π sobre 2, que aí seno quadrado é igual a 1, certo? Por outro lado, a função seno hiperbólico é crescente. Então, seno hiperbólico quadrado também é crescente, certo? Então, o máximo da função seno hiperbólico quadrado y no intervalo 0, 1 vai ocorrer no extremo da direita, né? Vai ocorrer quando y é igual a 1, pois a função seno hiperbólico y é crescente. Ok, então o nosso ponto de máximo é o ponto Z0, né? Vou chamar de Z0, como estávamos chamando antes, que é π sobre 2 mais I. Então, ele está bem aqui, na fronteira mesmo desse retângulo. Tá legal, gente? Então, uma pequena análise aí da função explícita, módulo de f de z nesse caso, nos diz que o máximo é atingido, o módulo máximo é atingido, então, nesse ponto Z0, o que está de acordo com com o princípio do módulo máximo, tá? Bom, gente, então agora vamos considerar o seguinte, ó. Vamos escrever a função f de z como sendo u de xy mais i vxy. E vamos nos colocar na situação do corolário do princípio do módulo máximo. Então, vamos supor que essa função f é analítica em uma região R que é fechada e limitada. Então, eu estou querendo dizer que a f é analítica no interior de R e contínua nos pontos de fronteira. Bom, o corolário do princípio do módulo máximo nos diz que o módulo máximo ocorre na fronteira de R. Ok. O que isso implica é que o máximo da função real u de xy também ocorre na fronteira de R. O máximo da função u de xy também ocorre na fronteira de R e não no interior. Inclusive, lembrem-se que no interior de R, como a nossa f é analítica, a nossa u de xy é harmônica, né? Então, o máximo dessa função ocorre na fronteira. E para ver isso, a gente considera a função g como sendo e elevado a f de z. Ou seja, e elevado a u mais IV. Então, como g é a composta da exponencial com a função f, a função g é analítica no interior de R e contínua na sua fronteira. Então, vou escrever isso aqui. Nós temos que g é analítica em R. Então,
o módulo máximo de G de Z. E quem é o módulo de G de Z? É exatamente E elevado a U de x e y. Então, esse módulo máximo ocorre na fronteira de R. Agora, como a nossa função exponencial real é crescente, então isso implica necessariamente que o máximo de U ocorre na fronteira. Então, como a função real E elevado a x é crescente, o máximo de U de x, y ocorre na fronteira. Tá ok, gente? Bom, nós podemos fazer o mesmo raciocínio do módulo máximo para o módulo mínimo de F e o mínimo de U, certo? De maneira análoga, fazer a demonstração e obter que o módulo mínimo de F e o valor mínimo de U também devem ocorrer na fronteira de uma região R fechada e limitada, tá bom? Isso fica como exercício para vocês verificarem. Então, gente, com isso nós encerramos o conteúdo dessa semana, encerramos também o capítulo 4. Então, na semana que vem nós já começamos a tratar de séries, tá legal? Então, bons estudos!